today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de calorimetria, né? O que eu quero definir com vocês? Eu quero relembrar com vocês a definição do conceito de temperatura, né? Definir com vocês o conceito de calor, falar sobre a capacidade térmica e o calor específico de um corpo, definir com vocês a equação fundamental da calorimetria, as unidades de medida dentro de calorimetria, que é muito importante, e finalizar nossa aula falando sobre a potência de uma fonte térmica, tá? Então, primeiro aqui, vamos começar com a ideia, com uma revisão rápida sobre o conceito de temperatura e o conceito de calor. Pessoal, quando nós estudamos anteriormente, né, os nossos assuntos relacionados à termologia ou à dilatação térmica dos corpos, eu deixei bem claro para vocês o seguinte, que temperatura e calor são grandezas físicas completamente diferentes. A temperatura de um corpo, ela tem uma definição, assim como o calor tem outra definição, beleza? Nós vimos anteriormente que quando nós aquecemos qualquer corpo, a primeira coisa que vai acontecer com esse corpo é aumentar a sua temperatura. A segunda coisa que vai acontecer com esse corpo é sofrer dilatação. A terceira coisa que vai acontecer com esse corpo é esse corpo mudar de fase. Beleza? Então, ou seja, quando nós fornecemos calor para um determinado corpo, a primeira coisa que ele provoca é um aumento de temperatura. A segunda coisa é a dilatação térmica desse corpo, certo? E a terceira coisa que vai acontecer com esse corpo é esse corpo mudar de fase. Então, para isso, o que nós definimos como sendo temperatura, que é a primeira consequência do fornecimento de calor a um determinado corpo? Quando nós fornecemos calor a um determinado corpo, a primeira coisa que acontece é um aumento na temperatura. Mas o que é a temperatura? Temperatura é uma grandeza física que está associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quanto menor for a temperatura de um corpo, menos agitadas as partículas vão estar. Beleza? E à medida que eu vou fornecendo calor para esse corpo, o que vai acontecendo com a agitação dessas partículas? Elas vão aumentando. A sua energia cinética vai aumentando. Beleza? Então, quando um corpo tem uma alta temperatura, a gente diz que as partículas desse corpo estão mais agitadas. Então, a temperatura de um corpo é uma grandeza física que está associada a esse grau de agitação. O que isso significa? Que quanto menor a temperatura, menor é o grau de agitação molecular, e quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação molecular. Então isso é que nós podemos definir como sendo o conceito de temperatura, beleza? Mas olha aqui uma coisa, para nós conseguirmos aumentar o grau de agitação das partículas do corpo, ou seja, aumentar a temperatura do corpo, o que a gente precisou fazer? Nós precisamos fornecer calor para esse corpo, beleza? Então o que é o calor? O calor ele é uma energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, sempre que eu tiver dois corpos com temperaturas diferentes e esses corpos estiverem próximos uns dos outros, o corpo que tiver uma maior temperatura vai transferir calor para o que tiver menor temperatura. Beleza? Certo? Então, ou seja, essa transferência de calor de um corpo para o outro é o que vai provocar esse aumento do grau de agitação molecular e é o que vai provocar, e está intimamente relacionado com o calor de um corpo. Então, calor, o que é o calor? Calor é simplesmente uma energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza? Então essa é a nossa definição de temperatura e essa é a nossa definição de calor. Beleza? Agora olha aqui uma coisa. Esse calor ele vai ser transferido até que os corpos atinjam o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico ele vai ocorrer quando a temperatura dos corpos passarem a ser iguais. Então, ou seja, se eu tenho um corpo A que está transferindo calor para um corpo B, ele não vai transferir calor infinitamente, ele vai transferir calor para o corpo B até que a temperatura dos dois corpos passam a ser iguais. Quando as temperaturas são iguais, a gente diz que esses corpos adquiriram o que nós chamamos de quê? De equilíbrio térmico, certo? Então, ou seja, o calor, que é uma energia térmica em trânsito, que vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio, ele vai passar infinitamente até a temperatura do corpo mais quente
zerar? Não. Ele vai transmitir o corpo A, ele vai transmitir calor para o corpo B, até que a temperatura dos dois corpos estejam iguais. A partir do momento que as temperaturas ficaram iguais, a troca de calor cessa. É o que acontece, por exemplo, quando a gente entra na água. Já viu quando a gente entra numa piscina, a gente não tem uma sensação de frio e depois nós acostumamos com a água? Esse acostumar com a água significa dizer que a temperatura do meu corpo e a temperatura da água passaram a ser o quê? Iguais, ou seja, houve um equilíbrio térmico entre a água e o meu corpo. Beleza? Então essa é a nossa definição de temperatura, essa é a nossa definição de calor, que vai ocorrer até que nós dizemos que os corpos passem a ter o quê? Equilíbrio térmico. Beleza? Vamos só voltar aqui, continuando aqui então. Presta atenção. O que nós podemos definir como sendo capacidade térmica? Isso é outra coisa, outra expressão que a gente vai ver muito dentro da física. Quando um corpo está recebendo calor, ou seja, se eu tenho um determinado corpo, seja um bloco de ferro, qualquer outro corpo, quando ele recebe calor, certo, de uma determinada fonte térmica, o que vai acontecer com a temperatura desse corpo? A temperatura desse corpo vai aumentar. Então a gente diz que esse corpo tem uma capacidade térmica. O que é essa capacidade térmica? A capacidade térmica do corpo, ela corresponde à quantidade de energia, à quantidade de calor que esse corpo precisa para aumentar a temperatura dele em quê? Em uma unidade. Então essa é a definição de capacidade térmica. Quando eu forneço calor para esse corpo aqui, beleza? Ele vai ter a sua temperatura aumentada e quando eu retiro o calor, ele vai ter a sua temperatura diminuída, beleza? Esse aumento de temperatura ou essa diminuição de temperatura acontece em função da capacidade térmica desse corpo. O que é a capacidade térmica desse corpo? É a capacidade que esse corpo tem de absorver ou perder energia a fim de elevar a sua temperatura em uma unidade. Beleza? Essa é a definição de capacidade térmica. Tranquilo? Agora, olha aqui. O que isso significa matematicamente? Significa dizer o seguinte, que a capacidade térmica desse corpo é a razão entre a quantidade de calor que é fornecida a ele ou retirada dele em razão da temperatura. Matematicamente, a gente vai definir a capacidade térmica como sendo o quê? C é a razão, capacidade térmica, é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura que esse corpo vai ter. Beleza? Então, ou seja, capacidade térmica é razão entre Q sobre Δθ. O Czão representa a capacidade térmica do corpo, o Qzão representa a quantidade de calor do corpo e o Δθ representa a variação de temperatura do corpo. Tá? Vou anotar aqui para vocês. Então, ou seja, como nós podemos definir a capacidade térmica de um corpo? A capacidade térmica de um corpo corresponde à energia necessária para elevar a temperatura em 1 grau, ou seja, elevar a sua temperatura em uma unidade. Matematicamente, a capacidade térmica é dada por essa equação matemática, que é Q sobre Δθ, onde o C representa a capacidade térmica do corpo, o Qzão representa a quantidade de calor do corpo e o Δθ representa a variação de temperatura do corpo. Vamos definir um outro conceito agora, que é o que nós chamamos de calor específico no corpo. Por que eu estou falando isso? Porque os corpos, além de terem capacidade térmica, eles também vão ter o quê? O calor específico. Tá? O que é o calor específico? O calor específico ele tem praticamente a mesma definição da capacidade térmica. Certo? Só que o calor específico ele é uma grandeza física que ela é intrínseca ao corpo. O que isso significa? Que ela faz parte do corpo. Significa dizer que todo o corpo vai apresentar um determinado calor específico, certo? Isso vale para a água, vale para o gelo, para o mercúrio, para o alumínio, para o ferro, para o ar, ou seja, cada substância vai apresentar um determinado calor específico, certo ou não? Então, como que eu defino o calor específico? O calor específico de uma substância, ele corresponde à quantidade de calor que eu forneço a cada unidade de massa do corpo para que a sua temperatura varie em uma unidade, varie em 1 grau. Quando nós definimos a capacidade térmica, eu defini a capacidade térmica em função do corpo num todo. Beleza? Certo ou não? Quando eu defino o calor específico, eu não considero o corpo num todo. Eu considero uma unidade de massa do corpo.
certo? Então, ou seja, quando eu falo, por exemplo, a água, ela tem uma determinada capacidade térmica, certo? O gelo vai ter uma capacidade térmica, o mercúrio, o ferro vai ter uma determinada capacidade térmica, beleza? Mas assim como eles têm uma capacidade térmica, eles têm o que nós chamamos de calor específico. O que é o calor específico? Ela corresponde à quantidade de calor que eu vou fornecer para a água, certo? Não para a água num todo, para uma unidade de massa da água, para que a sua temperatura aumente ou diminua o quê? Varie em uma unidade, beleza? E uma coisa importante que nós podemos falar com relação ao calor específico é que o calor específico ele não tem uma equação matemática. Não existe uma equação matemática para definir o calor específico. O calor específico é algo conceitual, é algo empírico, beleza? Certo? É algo experimental. Então, ou seja, eu posso definir o calor específico matematicamente, mas eu posso relacionar ele a uma equação da capacidade térmica. Então, como que eu posso definir o calor específico? O calor específico eu posso definir em função da capacidade térmica, que é C, que é igual a M vezes Czinho. Beleza? O que representa o C? O C representa a capacidade térmica do corpo. O que representa o M? O M representa a massa do corpo. E o que representa o Czinho? O Czinho representa o calor específico desse corpo. Vou colocar os valores, vou escrever o que significa cada um desses valores aí, tá? Então veja bem, então o Czão representa a capacidade térmica do corpo, o M representa a massa do corpo e o Czinho representa o calor específico do corpo. Lembrando que o calor específico ele é uma constante do corpo. Isso não vai mudar. Se eu tenho um grande volume de água ou se eu tenho um pequeno volume de água, certo? O calor específico dele vai ser o mesmo, o que é diferente da capacidade térmica, certo? A capacidade térmica depende do volume da substância, beleza? Mas o calor específico não. Isso é uma constante do corpo. Então, se eu tenho um grande volume de água ou um pequeno volume de água, o calor específico da água vai ser sempre o mesmo, que é 1. Se eu tenho um grande volume de gelo ou um pequeno volume de gelo, a capacidade térmica vai mudar em função do volume, da quantidade. Mas o calor específico vai continuar sendo o mesmo, que é 0,05. Isso vale para qualquer substância e isso é tabelado. Beleza? Tá claro isso? Então vamos voltar aqui. Vamos falar agora, e se eu juntar, tem uma outra relação muito importante, que é o que nós chamamos de equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental da calorimetria? É uma equação que rege todo o estudo da calorimetria. Beleza? E para nós chegarmos na equação fundamental da calorimetria, nós vamos partir dessas duas equações que eu escrevi para vocês para a capacidade térmica, né? Que é Q sobre Δθ ou M vezes Czinho. Beleza? Então a gente viu lá na definição da capacidade térmica que Czão é igual a Q sobre Δθ. Beleza ou não? Tá? Vou chamar isso aqui de equação 1. Beleza? E a gente viu, no calor específico, que esse Czão, que é a minha capacidade térmica, também pode ser escrito em função da massa e do calor específico da substância. Vou chamar isso aqui de equação o quê? 2. Beleza? Se eu juntar essas duas equações, esse Czão não é igual a esse Czão? Os dois não representam a capacidade térmica, então eu posso igualar as duas. Então eu posso dizer que 1 é igual a 2. Ou seja, eu posso dizer então que Q sobre Δθ é igual a quem? A M vezes Czinho. Se eu multiplicar essa equação cruzada, o que eu vou ter? Que Q é igual a M vezes C vezes Δθ. Essa equação é a equação fundamental da calorimetria. Então essa equação é a equação que a gente vai usar para determinar a quantidade de calor que um corpo está perdendo, a quantidade de calor que um corpo está ganhando. O que representa cada uma dessas grandezas? O Qzão aqui, ó, ele representa a quantidade de calor que o corpo está ganhando ou perdendo. O M representa a massa do corpo. O Czinho representa o calor específico do corpo. E o Δθ representa a variação de temperatura do corpo. Tá? Vou escrever isso aqui para vocês. Então, ou seja, o Q representa a quantidade de calor do corpo. O M representa a massa do corpo. O Czinho representa o calor específico do corpo e o Δθ representa a variação de temperatura do corpo. O que isso significa? Que a quantidade de calor que vai ser fornecida a um determinado corpo, a quantidade de calor que esse corpo vai
perder ou ganhar varia em função de quem? Da massa, da variação de temperatura e do calor específico. Beleza? Uma coisa que é extremamente importante. Um determinado corpo ele pode ganhar ou perder quantidade de calor, certo? Então a gente vai dizer o seguinte, quando eu tiver um Δθ maior do que zero, significa dizer que a quantidade de calor é maior do que zero. Ou seja, o corpo ele vai receber calor. Quando esse corpo tiver uma variação de temperatura menor que zero, significa dizer que esse corpo vai perder calor, certo? Então a quantidade de calor dele vai ser menor do que zero. Beleza? Então uma variação de temperatura maior que zero implica numa quantidade de calor maior que zero. Uma variação de temperatura menor que zero implica em uma quantidade de calor menor que zero. Beleza? Certo? Ou seja, então um Δθ maior que zero indica uma quantidade de calor maior que zero, o que significa que esse corpo está recebendo calor. Um Δθ menor que zero indica uma quantidade de calor menor que zero, o que significa dizer que o corpo está perdendo calor. Beleza? Agora olha aqui uma coisa que é extremamente importante dentro da calorimetria, que está relacionada com a ideia das unidades de medida que nós vamos usar muito em calorimetria. Tá? Olha aqui, dentro da calorimetria a gente vai trabalhar sempre com dois tipos de unidade de medida. Ou nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de unidade prática, ou nós vamos trabalhar com unidades que nós chamamos de unidades do sistema internacional. Beleza? O que é unidade prática? É aquilo que a gente mais utiliza. Beleza? Por exemplo, se você pegar uma barrinha de cereal, um chocolate ou qualquer alimento que você vê, você vai ver que a quantidade de energia que esse alimento te fornece ela é dada em calorias e tem uma indicação em joules também, que é o sistema internacional. Então, se você pegar uma barra de cereal, ela vai ser dada em quilocalorias e vai te dar um equivalente em quilojoules. Aquilo que está em quilocalorias significa que é a unidade prática. E o que está em quilojoules indica que é a unidade no sistema internacional. Então, quais são as grandezas que a gente vai usar? O que? Representa a quantidade de calor. Ela pode ser dada em calorias ou em joules no sistema internacional. A massa vai ser dada em gramas ou em quilogramas. O calor específico vai ser sempre calorias por grama graus Celsius ou joule quilogramas Kelvin. Capacidade térmica, calorias por graus Celsius ou joule por Kelvin. E a variação de temperatura pode ser dada em graus Celsius ou pode ser dada em Kelvin. Então, ou seja, algumas vezes nós vamos precisar converter de uma unidade de medida para outra. Ou a gente, normalmente, na maioria das vezes, nós vamos passar a quantidade de medida de energia, que é a quantidade de calor. Nós vamos ter que passar de calorias para joule ou de joules para calorias. Para a gente transformar de calorias para joule ou de joule para calorias, a gente vai ter que fazer sempre uma regrinha de 3. E essa regrinha de 3, ela me diz o seguinte, que uma caloria, ela equivale a 4,18 joules. Beleza? Então a gente vai usar sempre essa regrinha. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então se eu quero passar de calorias para joule ou de joules para calorias, eu vou ter que usar essa relação. Beleza? Agora o que eu aconselho vocês a quando forem fazer os exercícios? Olharem o seu calor específico e a sua capacidade térmica. Se o seu calor específico foi dado em unidade prática, calorias por grama graus Celsius, todas as unidades têm que estar em unidade prática. Se o seu calor específico ou a sua capacidade térmica foi dado no sistema internacional, calor específico joule quilograma Kelvin por quilograma Kelvin ou joule por Kelvin, todas as outras unidades têm que ser dadas em quê? No sistema internacional. Então, o que eu aconselho vocês? A não transformarem calor específico e nem transformar capacidade térmica. Deixe para vocês transformarem sempre o mais simples. Ou vocês transformam de calorias para joule, de grama para quilograma, ou de Celsius para Kelvin, mas nunca mexa nessas unidades, porque isso aqui dá mais trabalho converter. Beleza? E para nós fecharmos a nossa videoaula, vamos falar a respeito aqui então de uma potência de uma fonte térmica, né? Para a gente fechar.
Essa potência da fonte térmica é algo bem simples, tá? Que está muito relacionado a como uma determinada fonte térmica vai fornecer calor para um determinado corpo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma foto aqui de 3 trempes de fogão. Uma pequena, uma média e uma grande. Se você olhar essas trempes, a pequena, a média e a grande, é nítido, certo? Que a trempe grande vai fornecer mais calor do que a pequena e do que a média. Então é justamente isso a potência de uma fonte térmica. A potência de uma fonte térmica está relacionada com a quantidade de energia que essa fonte vai fornecer a um determinado corpo em função do tempo. O que isso significa? Que a potência de uma determinada fonte térmica, a potência de uma fonte térmica, que eu vou chamar de POT, ela é igual à quantidade de energia, a variação de energia que ela vai fornecer em função do tempo. O que isso significa? Quanto mais energia ela fornecer, maior é a potência dessa fonte térmica. Então, por exemplo, essa trempe grande de fogão, ela fornece mais energia do que as outras, ou seja, ela fornece mais calor do que as outras fontes. Beleza? E quanto maior o tempo que ela gastar para fornecer calor, menor vai ser a potência dessa fonte. Ou seja, a potência de uma fonte térmica, ela varia diretamente com a quantidade de energia que é fornecida e ela varia inversamente com o tempo de fornecimento de energia. Essa equação ela ainda pode ser escrita como sendo o quê? A potência de uma fonte térmica ela é igual à quantidade de energia, que é o calor, sobre a variação de tempo. Beleza? Então, ou seja, potência ela está relacionada à quantidade de energia fornecida em um certo tempo. Como o calor é uma forma de energia, então eu posso escrever essa equação da potência como sendo Q sobre ΔT, onde o Q, a potência, representa a potência dessa fonte térmica, beleza? O Q representa a quantidade de calor que está sendo fornecida pela fonte térmica, e o tempo representa o quê? A variação de tempo, o ΔT representa a variação de tempo que essa fonte está fornecendo calor. Beleza? Vou anotar isso aí. Beleza? Então o que a gente tem? Então a potência, o POT representa a potência da fonte, o que representa a quantidade de calor da fonte, e o ΔT representa a variação de temperatura da fonte. Belezinha? Então pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula relacionada aos conceitos de calorimetria. Espero que tenha ficado claro, tá? Um abraço, fique com Deus e bons estudos. Até mais, tchau! You should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.